Você já parou para pensar sobre o seu propósito neste mundo? Não estou falando de objetivos comuns, como uma carreira ou bens materiais, mas daquele sentimento que parece dizer que há algo maior, algo único que Deus designou para você. Talvez você sinta que sua vida é boa, mas sente que há uma peça faltando, um vazio, uma inquietação. Será que existe um chamado específico, algo que só você pode realizar? Quando olhamos para as grandes histórias da Bíblia, o que vemos são pessoas comuns que, em um instante, são convocadas para uma missão que transforma suas vidas e o mundo ao seu redor. A cada um foi dado um propósito que, mesmo incompreensível no começo, provou-se um plano divino. Moisés, por exemplo, era apenas um pastor de ovelhas. Ele vivia uma rotina tranquila até o dia em que viu uma sarça ardente no deserto e ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés. Aquela voz o chamava para um propósito que ele jamais imaginaria: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés duvidou, hesitou, mas, mesmo com todas as suas limitações, ele deu o primeiro passo. E com esse passo, ele entrou em uma jornada que mudaria não só sua história, mas a história de uma nação inteira. Assim também aconteceu com Abraão. Imagine ser chamado para deixar tudo para trás. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas para isso ele precisava deixar sua terra e a segurança que conhecia. Ele precisava partir com nada, além da promessa de Deus e da confiança de que estava seguindo um plano maior. Abraão foi chamado e ele respondeu. Ele seguiu o propósito de Deus e se tornou o patriarca de uma descendência que mudaria o curso da humanidade. E não podemos esquecer de Esther, uma jovem que do nada foi elevada a uma posição de rainha. Ela poderia ter escolhido a segurança e o silêncio, mas ao invés disso, aceitou seu propósito de lutar pelo seu povo, arriscando sua própria vida. Ela entendeu que sua posição tinha um propósito divino. Com coragem e fé, Esther se tornou uma voz em um momento de grande necessidade, transformando a vida de muitos ao seu redor. Paulo, por outro lado, era alguém que perseguia cristãos. Ele tinha uma ideia fixa do que era certo e errado. Mas, em um encontro impactante com Jesus, tudo mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Paulo nos ensina que o propósito, muitas vezes, não está em quem achamos que somos, mas em quem Deus nos chama para ser. Ele abandonou o antigo caminho e, ao trilhar um novo, tocou a vida de milhares, espalhando a palavra de Deus pelo mundo. E o mais fascinante é que essa transformação só aconteceu porque ele ouviu e aceitou o chamado. E você, já parou para pensar que talvez o seu propósito esteja em algo além da sua própria compreensão? Que talvez nas dificuldades que você enfrenta, nas incertezas e nos desafios, Deus esteja moldando o seu caminho, te preparando para algo maior? Muitas vezes, o propósito de Deus surge em meio ao caos, em meio ao que parece ser um momento de escuridão. Ele nos chama a sair do nosso conforto, a dar um passo de fé, mesmo que não consigamos ver o que está à frente. Nos dias de hoje, é fácil nos perdermos entre as demandas do trabalho, das responsabilidades familiares, das expectativas da sociedade. E assim, muitas vezes, ignoramos o chamado interior, aquela voz que nos impulsiona a ser mais, a fazer a diferença. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele nos chama a sermos seus instrumentos no mundo. Mas esse chamado exige coragem, exige confiança, e muitas vezes exige que largamos as certezas que temos para caminhar na fé. Talvez o seu propósito não seja libertar uma nação como Moisés ou governar um reino como Esther. Talvez o seu chamado seja transformar as pessoas ao seu redor, ser uma fonte de amor, de compaixão e de paz.
Talvez Deus esteja chamando você para ser um exemplo de fé, para impactar vidas de formas que você nem consegue imaginar. O importante não é o tamanho da missão, mas a disposição do seu coração para ouvir e atender ao que Ele te chama a fazer. Então, como saber se estamos no caminho certo? Talvez a resposta esteja na oração, na busca diária, no silenciar da nossa mente para ouvir a voz de Deus. Ele nos fala de diversas formas, através de pessoas, de situações, até dos momentos mais simples. O propósito de Deus para nós é real, é tangível e está esperando para ser descoberto. Portanto, se você sente que algo falta, se há uma inquietação que você não consegue explicar, talvez seja a hora de perguntar a Deus qual é o seu plano. Talvez seja a hora de abrir o coração e dizer: eis-me aqui. Porque o propósito dele para nós não é algo que simplesmente nos traz sucesso ou satisfação pessoal, mas algo que transforma a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. Que cada um de nós possa ouvir e responder ao chamado de Deus. Que possamos descobrir o propósito que Ele nos confiou e que, ao segui-lo, encontremos uma alegria e uma paz que não podem ser encontradas em lugar algum deste mundo. Porque, no final, é o nosso propósito que nos conecta ao Criador e que dá sentido verdadeiro à nossa existência. Se este vídeo te trouxe reflexões, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser impactadas. E claro, inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. Que Deus nos guie e nos abençoe nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.